A paz do Senhor a todos. Estudo sobre suicídios e libertação de atos emocionais ou espirituais, número 2. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima à esquerda do meu estudo no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, a Bíblia diz que muitas vezes as nossas ações são resultados dos nossos pensamentos. Quando alguém coloca um revólver no carro e pensa, não leva o desaforo para casa, assim ele está pronto para matar por motivo fútil. Provérbios 6,18. Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Colossenses 4,6. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Jesus é humildade e mansidão. Ao amanhecer de cada dia, devemos orar um Pai Nosso com Salmo 23 ou 91, arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer a Deus pelo dom da vida e oferecer o nosso coração para a sua santa e permanente presença em nossas vidas e em cada pessoa que vamos encontrar durante o dia, em nome de Jesus. Muitos estarão com os nervos à flor da pele e outros estarão com o diabo no corpo. Não esqueçamos que o suicídio é a renúncia da vida física e da vida espiritual para sempre na eternidade. Assim, vidas falecem no pecado de se matar. Para entendimento geral, há enfermidades físicas e espirituais, há depressões físicas e espirituais e há suicídios praticados por motivos físico-emocionais e por opressões espirituais. De um lado, há questões existenciais e espirituais malignas e do outro lado, a cura e libertação que só é possível pela ação de Jesus Cristo. É necessário adquirir conhecimento sobre depressões físico-emocionais e especialmente as depressões espirituais tidas por ocultas, pois elas são responsáveis por 70% dos casos de suicídios, a fim de nos proteger e ajudar pessoas de maneira eficiente. Estejamos atentos às depressões espirituais, que são crônicas, persistentes, pois elas não respondem aos tratamentos com medicamentos ou psicológicos, para que possamos, de maneira resoluta, convencer e encaminhar pessoas a uma igreja pentecostal que possui amplo conhecimento dessas depressões e são experientes em libertação espiritual. Os medicamentos e assistências psicológicas são eficientes nas áreas físico-emocional, mas não atingem a área espiritual, que persiste por vários anos e muitos terminam em suicídios. O trabalho de libertação espiritual é uma opção segura que já salvou muitas vidas em igrejas pentecostais, mas é evitado pelo desconhecimento, incredulidade e preconceitos para com essas igrejas. A depressão espiritual só é curada e liberta por Jesus Cristo. Se rejeitam Jesus, rejeitam a vida. A Bíblia, que é a palavra de Deus, responde sobre a situação final dos suicídios. Dos suicidas. Entendamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não pertence a nós. E 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 3,16-17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Nota: com a falta de conhecimento da Bíblia, que é a palavra de Deus, há mulheres que geralmente pecando com promiscuidade sexual e sem cuidados com anticoncepcionais e indiferentes com o valor e a possibilidade de gerar vidas, declaram que são donas de seus corpos e que têm direitos de abortar, sim, direito de assassinar seus próprios filhos, os quais não têm nenhuma chance de defesa. Aqui há dois enganos. Os corpos dos fetos
gerados são templos do Espírito Santo e não pertencem aos corpos das gestantes, pois são gerados por apenas 9 meses. Aborto é assassinato que filhos de Belial desejam legalizar. Também alguns suicidas se declaram donos de seus corpos e de suas vidas. Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhes disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Entendendo que à medida que as práticas de pecados continuados, eles vão apagando a chama do Espírito Santo na vida de pecadores que nunca se arrependem e um dia sentem a solidão da ausência de Deus em suas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 24. Não apagueis o Espírito, abstende de toda forma de mal. Nota, apagar o Espírito Santo é renunciar o seu amor e a manifestação do seu poder em nossas vidas. O rei Davi, quando cometeu adultério e viabilizou a morte de Urias, esposo de Batseba, em seu profundo arrependimento, ele não temeu pelo seu reinado, mas sim temeu perder a presença de Deus e do seu Espírito em sua vida. Salmo 51, 11 e 12. Não me repouses da tua presença, e nem me retires o teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Há um hino que diz: a minha alma estava longe do caminho de Deus, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. O perigo da prática de fornicação. A forma gradativa para uma pessoa perder a sua vida e a sua salvação é a prática contumaz da fornicação, que é uma imensa porta que gera diversos pecados e é uma forte arma das ciladas de Satanás. Leia 1 Coríntios 6, de 8 a 10. A fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras, sem o casamento legal, e se desdobra em prostituição, adultérios, pedofilia, promiscuidade e aberrações sexuais. A mentira respalda tais práticas e gera filiação com o diabo. João 8, 44. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Todos esses e outros pecados são carnais, contra o corpo que é templo do Espírito Santo. A fornicação, pela facilidade, descompromisso, com a fidelidade e irresponsabilidade das partes em práticas sexuais, é largamente praticada entre jovens adultos, desviados sexuais e até entre cristãos. Ela é a coroa da sedução usada por Satanás, porque vai pervertendo os corpos das pessoas que, ao invés de serem santificados como templos do Espírito Santo, se tornam moradas de demônios. Recordamos uma jovem que se envolvia com espíritos. Ela conheceu uma pessoa, esteve com ela nos dias do carnaval e se revelou muito feliz. Passados uns dias, veio a notícia que ela cometeu suicídio. O seu parceiro, que foi tão valorizado e amado, a seguir colocou um ponto final na relação e ela, em estado de decepção e desespero, cometeu o ato translocado. Um autor desconhecido diz: não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, pois os momentos passam e a vida continua. Entre pessoas casadas, o corpo da esposa pertence ao marido e vice-versa. 1 Coríntios 7,4. Nesses desejos libertinos e intensos do momento, solteiros desvalorizam o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Na promiscuidade sexual, onde duas pessoas se tornam uma só carne,
Há intercâmbio de demônios em corpos de parceiros fornicários e assim vão apagando o Espírito Santo em suas vidas e muitos são levados aos suicídios porque a presença de Deus foi trocada pelos prazeres sexuais pecaminosos. Segundo Crônicas 15:2, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. 1 Pedro 5, de 6 a 9, humilhai-vos, portanto, sobre a mão poderosa de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. É uma realidade que a solidão vazia de Deus, abandono com gravidez inesperada, o desamor pela vida, a desesperança, o remorso desesperados por baratear seus corpos e desvalorizar suas vidas com gravidez inesperados, divórcios, quebra de confiança e decepções com parceiros enganosos são alguns dos últimos estágios dos suicidas. A Organização Mundial de Saúde, a Fiocruz e o Ministério da Saúde alertam que pais de crianças e adolescentes para prevenção, controle e cuidados com seus filhos sobre o uso de sites perigosos na internet, de autoagressão, que tem ceifado muitas vidas pelas sugestões malignas. Nota, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A salvação ainda está disponível para todos pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Arrependa de seus pecados e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como único Senhor e Salvador. Peço perdão por todos os meus pecados e os deixo para sempre e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.